Por que algumas pessoas enxergam oportunidade onde outras enxergam risco? Por que algumas avançam com o mesmo recurso que paralisa outras? Por que duas pessoas podem estar na exata mesma situação e uma cresce enquanto a outra afunda? Não é sorte, não é nem esforço. É o que está instalado por dentro. É a lente que você usa para enxergar o mundo. E essa lente foi sendo construída ao longo dos anos sem que você percebesse. Foi sendo moldada por cada experiência, cada frase ouvida, cada decepção, cada vez que você quis e não teve. E hoje essa lente distorce tudo o que você vê antes mesmo de você processar o que está na sua frente. Essa lente tem um nome e ela está custando mais caro do que qualquer conta que você tem para pagar. Ela se chama escassez. Mas antes de você achar que sabe o que é escassez, eu preciso que você desconstrua tudo o que pensa sobre ela. Porque escassez não é só não ter dinheiro. Escassez é uma forma de ver o mundo. É uma lente que distorce tudo o que você enxerga. É uma voz interna que opera 24 horas por dia, calculando o que pode faltar, o que pode ser tirado, o que nunca vai chegar. E essa voz é tão constante, tão familiar, que você parou de questionar se ela diz a verdade. Você simplesmente começou a acreditar nela. A mentalidade de escassez não começou em você. Ela foi herdada. Ela chegou na infância pelas frases que você ouviu repetidas vezes. E essas frases foram ditas por pessoas que amavam você. Pessoas que passaram pela própria dor e tentaram te proteger da decepção de querer e não ter. Mas o que elas fizeram sem perceber foi instalar em você um sistema operacional de limitação. E desde então você roda esse sistema sem nem saber que ele está ligado. E o que esse sistema faz no seu dia a dia? Ele te faz hesitar antes de investir em você mesmo. Ele te faz sentir culpa quando gasta com algo bom. Ele te faz torcer para o fracasso dos outros. Porque inconscientemente você acredita que o sucesso é um recurso limitado. E se o outro tem mais, sobra menos para você. Ele te faz segurar o que você tem com tanto medo de perder que você acaba nunca usando. Ele te faz viver no modo sobrevivência mesmo quando a situação já melhorou. Porque o problema da escassez é que ela fica quando a situação que a criou já foi embora. Você já saiu da fase difícil, mas a escassez ainda mora em você. Escassez não é circunstância, é mentalidade. E mentalidade é diferente de realidade. Realidade pode mudar do dia para a noite. Mentalidade leva tempo, intenção e coragem para transformar, porque ela está enraizada num nível que vai muito além do racional. Ela está no instinto, na reação automática, no primeiro pensamento que você tem quando uma oportunidade aparece. E qual é esse primeiro pensamento? Não vai dar certo. Não tenho o suficiente. Não é a hora. Isso não é para mim. Repara, você nem analisou ainda. O primeiro movimento da sua mente já foi de recuo, já foi de proteção, já foi de escassez. Agora pensa no impacto concreto disso. A pessoa com mentalidade de escassez não arrisca. E quem não arrisca, não cresce. E quem não cresce, fica no mesmo lugar. E ficar no mesmo lugar confirma a crença de que não é possível avançar. E essa confirmação alimenta a escassez. É um ciclo que se fecha sobre si mesmo. Uma serpente que morde o próprio rabo. E enquanto você fica dentro desse ciclo, o tempo passa, as oportunidades passam. E você continua exatamente onde estava, com a sensação crescente de que o mundo avança e você fica. E sabe o que é mais pesado nisso tudo? A escassez não só limita o que você faz, ela limita o que você pede a Deus. A escassez contamina a oração. Você ora pequeno porque, no fundo, você acha que pedir muito é demais. Você diminui o tamanho do seu pedido antes mesmo de chegar diante de Deus, porque alguma voz dentro de você diz que você não merece tanto. Gratidão é reconhecer o que você tem com um coração aberto para receber mais. Conformismo é usar a gratidão como desculpa para não crescer. É esconder a acomodação atrás de uma espiritualidade que parece humilde, mas que por dentro tem medo de querer. E esse medo de querer tem nome. É escassez vestida de contentamento. Contentamento bíblico real não é ficar parado onde está.
É ter paz no processo enquanto avança. É caminhar sem ansiedade em direção ao mais que Deus preparou. Paulo disse que aprendeu a ser contente em todo estado. Não nasceu assim. Aprendeu na abundância e na necessidade. O contentamento genuíno não para o movimento. Ele liberta o movimento do desespero. E é aqui que a palavra vira o jogo. Deus pode fazer com que toda a graça transborde para vocês, de modo que, tendo sempre tudo o que precisam em todas as coisas, vocês transbordem em toda boa obra. Deus não está falando em te dar o suficiente para você passar o mês. Ele está falando em te dar tanto que você começa a derramar no que está ao redor. Mas isso só acontece em quem abre a mão, em quem para de segurar com medo, em quem decide operar numa lógica diferente da escassez. E qual é essa lógica diferente? É a lógica da semeadura. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com generosidade, colhe com generosidade. E isso vai contra tudo que a escassez prega, porque a escassez diz segura, protege, guarda. E a palavra diz semeia, abre, doa, investe, age. Porque quem opera na lógica de Deus entende que o recurso não diminui quando você age com fé. Ele se multiplica, mas isso exige uma ruptura, uma decisão consciente de desinstalar o sistema operacional antigo. E essa ruptura começa não no seu bolso, começa no que você fala, começa no que você ouve de manhã, começa nas pessoas com quem você passa o seu tempo, começa nas perguntas que você se faz, porque a sua mente vai sempre buscar resposta por a pergunta que você faz. Se você pergunta por que eu nunca tenho o suficiente, ela vai encontrar evidências disso em tudo. Se você começa a perguntar como eu posso gerar mais valor, como eu posso crescer, o que eu posso oferecer, ela começa a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis. A escassez fecha o olho, a abundância abre. E na prática, isso significa parar de competir e começar a colaborar. Porque a escassez enxerga o outro como ameaça, a abundância enxerga o outro como possibilidade. Significa investir em você mesmo sem sentir culpa. Significa plantar onde você ainda não vê colheita. Significa agir no tamanho do Deus que você serve, e não no tamanho do medo que você herdou. Porque o medo foi herdado, mas a fé pode ser construída. E eu preciso que você entenda que isso não é uma mensagem para te fazer querer mais por vaidade. É uma mensagem para te fazer perceber que você foi criado para transbordar, não para ficar no limite do suficiente, não para viver contando o que tem com medo de acabar, mas para viver com tanta consciência da provisão de Deus que você começa a derramar no que está ao redor, nas pessoas, nos projetos, na sua família, na sua comunidade. Você não pode derramar o que você segura com as duas mãos. Abre a mão, abre a expectativa para de sonhar dentro do tamanho da sua história e começa a sonhar dentro do tamanho de quem te criou. Porque a escassez olha para o que faltou, a fé olha para o que está vindo. E o que está vindo é maior do que o que você está segurando com medo de perder. Solta e vê o que Deus faz com quem finalmente abre a mão.